Você sabe o que é depressão ou conhece alguém que já teve? Eu. Tá falando com uma. Conheço várias pessoas que tiveram depressão, sim. Muitas pessoas, inclusive meu pai. Uma amiga minha teve depressão. Minha mãe já teve. E os sintomas da doença? Isolamento, Falta de vontade de sair de casa. angústia. Difícil. Quando a gente chega no fundo do poço, não tem como sair. O negócio é pedir socorro mesmo. Será que existe um motivo específico? A depressão ela não surge assim de uma hora para outra. Durante muito tempo ela queixava dos problemas dela tanto com a família, com o próprio medo das coisas que ela tinha. Vai desencadeando ao longo do tempo. O assunto está na boca do povo. O problema é que nem sempre quem mais precisa busca ajuda. São vários os motivos que levam muita gente a sofrer calada. Talvez até mesmo por não identificar o estágio inicial da doença. É justamente esse silêncio que vai matando aos poucos. O que acontece na maior parte das vezes é uma perda de vontade inicial das coisas que são básicas. Então a pessoa tem que se esforçar para fazer coisas do dia a dia dela. Então ir para o trabalho, que é uma coisa que ela gosta, passa a se tornar difícil. Pensar, ler, a concentração começa a cair. E principalmente o prazer que ela costuma ter, a qualidade do prazer em fazer as coisas que ela sempre fez, também vai reduzindo. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Organização Mundial da Saúde apontou que no Brasil, cerca de 6% da população sofre de depressão. São 11 milhões de pessoas que passaram a conviver com esse problema. Além da depressão, outros transtornos estão mais comuns entre os brasileiros. Um deles é o transtorno de ansiedade, já que o Brasil é recordista mundial com 19 milhões de pessoas em tratamento. Isso equivale a quase 9% da população. A pesquisa ainda traz um dado alarmante. Em 2015, mais de 780 mil pessoas se suicidaram. Entre jovens de 15 e 29 anos, essa foi a segunda causa de morte. A sensação é tão grande de desespero, desamparo e desesperança que quando eles se associam à impulsividade, a pessoa quer de qualquer jeito acabar com aquele sofrimento, muitas vezes ele vê o suicídio como um último recurso. E é muito comum, curiosamente, que as pessoas pensem em morte sem necessariamente quererem se suicidar quando estão deprimidas. Então, muita gente deprimido leve e moderado tem pensamentos de morte sem necessariamente quererem cometer o ato. Há alguns anos, Marilza foi diagnosticada com síndrome do pânico. Ela se preparava para o casamento e ainda se recuperava da morte do pai, ocorrida há alguns meses. Além disso, trabalhava e cuidava da casa. Era pressão por todo lado. O corpo e a mente deram alguns sinais de que algo não estava bem. Eu comecei a ter sintomas físicos, né? Começou primeiro com uma vertigem, posteriormente um taquicardia, falta de ar. E aí foi percebido, né, que eu poderia estar com uma crise de ansiedade. Posteriormente foi me recomendado pelo cardiologista procurar uma psiquiatra. E assim eu fiz e lá me foi dito que eu estava, né, todos os sintomas levavam à síndrome do pânico. Hoje ela mora sozinha nesse apartamento. Quer dizer, sozinha não, com a Nina. É que durante o tratamento, aliando psicanálise com medicação, a cadela teve um papel importante na recuperação da dona. Entrei para um grupo, Cães e Trilhas, em que fazemos todos os fins de semana trilhas com nossos cachorros. E tem sido muito importante para mim esse convívio com outras pessoas e animais. Mas nem sempre as histórias de quem tem depressão são iguais às da Marilza. A falta de informação ou preconceito ainda calam muitas vítimas dessa doença. Pensando nisso, o vereador Dr. Adriano Miranda, do PHS, criou uma lei que institui no calendário oficial de Juiz de Fora o mês Janeiro Branco. O vereador destaca que é preciso falar mais sobre transtornos mentais e, com isso, diminuir o preconceito. Muita gente fala que quem tem depressão está de frescura. De frescura, de hipótese alguma, né? Mas muitas vezes são enxergadas desta forma. Então, por isso que as pessoas têm que conhecer, falar mais sobre todos esses transtornos para exatamente mostrar que não é uma frescura, isso é uma doença e uma doença muitas vezes grave e que causa vários transtornos na vida de um indivíduo. Infelizmente, há um preconceito muito grande em relação às doenças psicológicas, psiquiátricas. As pessoas acham que você está sempre vulnerável, o que não é verdade. A gente tem sim possibilidade de entrar no eixo, voltar a ter controle sobre o nosso físico, nosso psíquico. Então, hoje eu sinto essa dificuldade. Eu vejo que quando me questionam por que eu saí de uma grande empresa que eu trabalhei por tantos anos, tão bem assalariada, as pessoas
ficam receosas. Então, infelizmente, eu sinto que ainda há um preconceito dos empregadores para as pessoas que já passam por problemas psicológicos. É importante saber que a doença tem controle, a doença é tratável.